Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Explica no Quadro. Esse é mais um vídeo sobre o cálculo do fator R, envolvendo o fator R para as empresas do Simples Nacional. Eu sou o professor Reginaldo Ramos e esse, na verdade, é o terceiro vídeo. Esse primeiro vídeo aqui, deixa eu ver, que foi uma parte mais conceitual, explicando o que é o fator R, quando ele é utilizado e uma ideia de cálculo ali. O segundo vídeo, que eu coloquei na semana passada, foi um exemplo, mas citando somente Prolabore, então foi uma empresa prestadora de serviço ali que tem somente o pagamento para o sócio ali, né, o Prolabore, que é o salário do sócio, e a contribuição patronal previdenciária. E agora a gente vai trabalhar com um exemplo aqui um pouco mais completo. É uma empresa também na área de prestação de serviços, sujeito ao cálculo do fator R, ou seja, essa empresa ela pode pagar os tributos do mês tanto utilizando o anexo 3, que está aqui, ou o anexo 5, né? Depende do quê? Depende dessa relação aqui, entre a folha de salários dos últimos 12 meses e o faturamento dos últimos 12 meses. Eu já explico melhor como é que funciona, tá? Esse exemplo aqui, a empresa ela tem o mês de apuração, mesmo seguindo o mesmo exemplo dos casos anteriores, outubro de 2024 agora, é o período em que ela emitiu as notas, prestou os serviços, então tem que pagar os impostos sobre essa movimentação que ocorreu agora no mês de outubro, e, portanto, o mês de outubro é o mês de apuração, o mês sobre o qual eu tenho que calcular os tributos devidos no Simples Nacional para poder pagar no mês que vem, até o dia 20 do mês de novembro ali. Então tá aqui o mês de outubro, o faturamento de R$ 34.000, um pouco abaixo do exemplo anterior, né? Eram valores maiores no exemplo anterior. E está aqui os últimos 12 meses, né? Se o meu mês de apuração é outubro, né? Os últimos 12 meses é outubro do ano anterior até setembro. Então está aqui, ó, outubro de 2023, né? E eu venho vindo aqui até setembro, que é o mês anterior aqui, o meu mês de apuração. Somando todo o faturamento, toda a receita que essa empresa prestadora de serviços teve nesses últimos 12 meses, eu tenho aqui R$ 380.000. Deixei separado aqui, ó. Então tá. O percentual que a gente tem que guardar quando se trata de fator R está aqui anotado no cantinho em amarelo, 28%. Por que 28%? A ideia é o seguinte: você tem o seu faturamento dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, aplica 28% sobre esse faturamento dos últimos 12 meses, sobre 380 mil. O número que eu encontro aqui, para esse meu exemplo, 106.400. Então, assim, ó, a folha de salários, que às vezes vai aparecer com massa salarial também, que alguns autores chamam, né? Que é o quê? Que é pagamento de prolabore, salários, contribuição para a Previdência, FGTS, enfim, tudo isso aqui. Se esse volume, né, se esses valores também anteriores, também relativo aos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, se esses valores forem igualzinho, né, se a soma ali for igualzinho a 106.400 ou maior do que isso, então a empresa recolhe os tributos sobre o período de apuração aqui, né, utilizando o anexo 3, em regra paga menos imposto, né, dentro do Simples Nacional ali. Agora, se essa soma, né, de todos esses valores aqui, da folha de salários, for menor do que 106.400, aí faz as contas dos tributos devidos relativo ao mês de apuração utilizando o anexo 5. Em regra, paga mais, fica mais caro, né? O pagamento dos tributos fica mais elevado. A gente pode observar aqui utilizando até as duas tabelas aqui, ó. Tabela verde, anexo 3, né? Pode ver que ela começa em 6%, né? Uma alíquota relativamente tranquila ali, tá? Agora, se a empresa tem a folha de salários menor do que 28% do faturamento, aí tem que utilizar para o mês de referência, para o mês de cálculo, a tabela do anexo 5, que começa em 15,5%, né? Então começa muito mais alto. Então a diferença entre pagar mais ou menos tributo, ela é diretamente, está relacionada, né, diretamente a essa relação aqui, entre a folha de salários e o faturamento que a empresa teve, receita bruta, nos últimos 12 meses. Nesse caso aqui, um único sócio, tá? Prolabore ali de R$ 1.412. Normalmente os sócios colocam prolabores, não colocam prolabores muito altos, né? Porque tem incidência
não retiram prolabores muito alto porque tem incidência da contribuição para o INSS, está aqui, e o imposto de renda retido na fonte também, tá? E daí, como que retira, né? Como que retira mais valores da empresa, por assim dizer? Muitas vezes faz distribuição de lucros, tá? Mas tem que guardar a informação de que distribuição de lucros daqui, ó, não entra na conta aqui do fator R nessa conta da massa salarial aqui, tá? Entra prolabore, né, o pagamento do prolabore, entra salário dos funcionários, mas não entra, coloquei aqui embaixo aqui, ó, distribuição de lucros. Assim como não entra também pagamento para estagiários, nem benefícios como plano de saúde, vale alimentação, vale transporte. Esses tipos de benefícios não entra na conta aqui da folha de salários, da folha salarial, tá ok? Então vamos lá. Voltando, né? Tem aqui o faturamento dos últimos 12 meses, a gente já viu que soma 380 mil reais, está aqui, 380 mil reais. E a folha de salários, né? Quanto que dá? Prolabore aqui, né? Vou tomar como referência aqui, outubro, né? Que está dentro dos últimos 12 meses. Prolabore de 1.412, coloquei um salário de 2.500 reais de um funcionário ali, tá? Salário normal do funcionário ali. Coloquei a contribuição patronal previdenciária no valor de 1.370 e também o FGTS, né? Se eu tenho salário, eu tenho também o FGTS, que é pago por conta do salário ali do funcionário. Muito bem, o total, no meu exemplo aqui, né, dá R$ 5.482 aqui, tá ok? De pegar aqui a soma dos últimos 12 meses, fecha em 68.484. Observando que aqui no mês de dezembro eu aumentei um pouco aqui aumentei o salário, né? Ficou aqui, coloquei um salário a mais relativo ao pagamento do 13º salário e aumentei também o FGTS aqui, tá? Para esse exemplo aqui. Então o que, que aconteceu? O total da folha ficou em 68.484, coloquei aqui, ó, 68.484, né? Fazendo a proporção ali 380, né, dividindo ali, fazendo a proporção ali para 380, né, representa o quê? Representa 18,2%. A minha folha dessa empresa aqui representa 18% da receita bruta, né? A folha dos últimos 12 meses representa 18% da receita bruta dos últimos 12 meses. Significa que para fazer a continha dos tributos devidos no mês atual, né, no mês de outubro, no nosso caso aqui, eu tenho que utilizar a tabela do anexo 5. Por isso que eu coloquei aqui, ó, Prolabore 1412, utiliza anexo 5. A gente já vai ver que dá esse valor de DAS a recolher aqui, tá? 5.744,21. Antes de eu passar para o cálculo ali, igual no vídeo anterior, coloquei um cálculo simples do lado da tabela ali. A dúvida que talvez você tenha seja aqui em relação à contribuição patronal previdenciária, né? De onde vem esse valor aqui, né? Que ele é importante que você coloque na conta também, né? Porque afinal, quanto mais valores você tiver aqui, né, nessa folha de salários, mais chances você tem de recolher os tributos utilizando o anexo 3, né? Quanto maior for essa proporção aqui, né, mais do que 28%, é vantajoso para a empresa, tá? Deixei em setembro aqui, ó, setembro não entrou na conta, né, os valores de setembro não entraram, assim, por assim dizer, né, não faz parte dos últimos 12 meses, mas tem um detalhe. Em setembro, a empresa teve uma receita de 31 mil reais ali, né, lá no mês de setembro de 2023. E ela pagou o DAS, né, foi devido o DAS, foi gerado o DAS sobre esse faturamento aqui, de 31 mil reais. Muito bem. Sobre o DAS gerado, o valor de DAS gerado lá, dentro do valor está compreendido, porque o Simples Nacional ele não é um imposto, né? Ele é um conjunto de vários impostos e várias contribuições. Dentro do pagamento do Simples Nacional, tem lá a contribuição patronal previdenciária, né? Que segue a regrinha dessa tabela de distribuição aqui, tá? Existe uma tabela de distribuição relativa ao anexo 3, existe uma tabela de distribuição ou repartição relativa ao anexo 5, né? Só basta verificar o faturamento dos últimos 12 meses, né? Para aquele mês de setembro lá, verificar em qual faixa estava aqui, ó, e eu sei qual que é o percentual de contribuição patronal previdenciária, né, que teve relativo àquele mês de setembro, que como foi pago aqui em outubro, é o valor que vai entrar aqui, né? Porque aqui na folha são considerados os valores que efetivamente são pagos, né? Diferente da receita aqui, que é o faturamento pelo regime de competência. Faturou, entra aqui. Aqui não, aqui são valores efetivamente pagos, né?
Coloquei o mesmo valor aqui em todos os meses, né? Eu não fiz a conta especificamente de pagamento de imposto para cada um desses meses aqui. Então aqui eu coloquei somente uma média, tá? Mas no seu caso, na apuração da sua empresa aí, você vai verificar para cada mês aqui, pagamento do DAS que teve, qual que foi o valor relativo à contribuição patronal previdenciária e vai montar a sua tabela com o valor exato ali, para ver se a soma, né, chega perto dos 28% ou passa dos 28%, enfim. Aí você faz a conta conforme os valores da sua empresa ali, tá? Nesse caso aqui, né, de onde veio esse valor 1.370? Por que eu coloquei esse valor aqui, né? Aqui o Simples Nacional, nesse exemplo aqui, do Prolabore 1412, né, tá aqui, deu um valor de 5.744,21. Né? Vamos só confirmar esse valor primeiro, tá? E depois eu já mostro de onde vem aqui 1.370. Então a gente vem aqui, ó, os anexos. Antes, porém, 380 mil reais. Vamos guardar esse valor aqui, que é o faturamento dos últimos 12 meses. Não chegou aqui a 28%, chegou a 18%, né? Então recolhe pelo anexo 5. Então tá aqui os anexos, anexo 5, deixei em amarelo aqui, tá? Faturamento dos últimos 12 meses, 380 mil, então fica nesse intervalo aqui, ó, tá? Significa que eu vou fazer a continha do Simples Nacional utilizando especificamente, utilizando esse anexo, mas especificamente essa terceira faixa aqui, tá? Tá aqui do lado, ó, igual o exemplo do vídeo anterior, 380 mil reais, aplico 19,50%, tá aqui, a alíquota nominal, 380 mil vezes 19, 0,5%, né? Eu tenho ali R$ 74.100. Tem que fazer a dedução da parcela a deduzir, né? Valor a deduzir está aqui, seguindo a mesma faixa, nos valores da mesma faixa, R$ 9.900. Eu tenho quanto? R$ 64.200. Pego esse valor aqui e divido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Esse mesmo 380 mil aqui. Está aqui. Faço a divisão, vai dar esse número aqui, 0,16, 89,47 e continua, né? Multiplico por 100, tem ali arredondando 16,89%, né, por cento, tá? Então esse aqui é o percentual, a alíquota efetiva que eu aplico sobre o mês atual de faturamento, que é o faturamento aqui agora de outubro de 2024, que é o nosso exemplo aqui, né? 34 mil reais, que é o que ela faturou em outubro, vezes 16,89%, arredondando aqui, né, 5.744,21. Esse aqui, eu coloquei aqui, né, 5.744,21 é o valor do DAS devido relativo ao mês de outubro, tá? Se a gente, então esse aqui é o valor do DAS, né? Se a gente voltar aqui nessa tabela de distribuição, olha só, eu tenho aqui o anexo 5 e 380 mil daqui corresponde à terceira faixa, né? Então a terceira faixa está aqui, ó. Significa que a contribuição patronal previdenciária, nesse caso aqui, desse DAS aqui, ela corresponde a 23,85%. Então vamos lá, volta aqui, 5 mil, tá aqui, né? Vou fazer com vocês aqui, 5.744,21. Volta aqui na distribuição para ver a terceira faixa, 23,85. Volta aqui. Se eu aplicar 23,85%, eu tenho 1.369,99. Então, esse 1.370 aqui, tá? Eu coloquei como uma referência a esse pagamento aqui, tá? E daí, segui aqui, coloquei o mesmo valor, mas só porque eu não fiz individualizado mês a mês aqui. É claro que se eu fizesse certinho, seriam valores diferentes aqui, tá? Mas só para você saber de onde veio esse valor de 1.370 e como que você consegue encontrar ele na sua empresa aí, tá ok? Então olha só, um Prolabore de 1.412 gera R$ 5.744 de imposto no Simples Nacional, né, impostos e contribuições, mas também gera INSS de 155,32 sobre o Prolabore aqui, né, é 11%, é o Prolabore que é descontado do sócio ali, tem que ser pago, né, a despesa que o sócio tem ali sobre o Prolabore, tá? E não tem imposto de renda retido na fonte, porque o valor é relativamente baixo, né? Então, lá na tabela do imposto de renda, não tem tributação lá, por isso que está zero aqui, então o total 155,32, tá ok? Então vamos lá. Para título de comparação, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar esse Prolabore, tem aqui, ó, eu já deixei pronto aqui, né, o valor, vou aumentar para 5 mil reais. 1, 2, 3, 5 mil reais, venho aqui. Na verdade,
setembro não entra na conta, né? Mas tudo bem. Vou aumentar para todos os meses aqui, tá bom? Tanto que essa soma aqui, né? A soma aqui pega só os últimos 12 meses, aqui também pega só os últimos 12 meses, não pega o mês de setembro, porque o mês de setembro já caiu fora ali dos últimos 12 meses, tá bom? Mas coloquei aqui um Prolabore de R$ 5.000, tá ok? Obviamente vai ter um ajuste ali na contribuição patronal previdenciária de cada mês, mas tudo bem. O que eu não mexi aqui agora, nessa alteração, foi o salário do funcionário. O salário do funcionário é mais delicado para poder alterar. Você não pode alterar mês a mês ali, né? Depende de outras coisas, depende muitas vezes de convenção coletiva, depende de acordo com o funcionário, enfim, né? Você também não pode. Você não tem essa liberdade para alterar salário de funcionário, como você tem uma liberdade um pouco maior para alterar Prolabore ali dentro do ano, tá ok? Então, salário aqui eu mantive, um salário para o funcionário, R$ 2.500 aqui, tá ok? A contribuição previdenciária patronal, a gente já verifica o valor ali certinho, tá? Correspondente a esse novo valor. Mas olha só, onde eu quero chegar? O faturamento permaneceu o mesmo, tá? R$ 380 mil, tá aqui R$ 380 mil. Mas a folha de salários dos últimos 12 meses, considerando o salário, considerando o FGTS, os dados que eu coloquei aqui, especialmente o Prolabore maior, de agora R$ 5.000 para esse sócio, né? A gente tem aqui a folha dos últimos 12 meses, equivalente a R$ 111.540. Tá aqui, R$ 111.540, né? Lembra da continha do 28% ali, né? Se for acima de 106.400, quer dizer que é vantagem para a empresa no sentido de recolher imposto no Simples Nacional ali, tá? E de fato, né, 111.540 representa 29,35% do faturamento, ou seja, a empresa recolhe os tributos sobre o mês de apuração utilizando o anexo 3 aqui, né, já apareceu aqui automático aqui anexo 3, tá ok? Muito bem, então olha só, vamos guardar aqui R$ 380 mil, né, faturamento dos últimos 12 meses, e pela proporção que deu, recolhe pelo anexo 3. Então a gente vem aonde? Vem aqui na tabela do anexo 3, eu guardei ali que R$ 380 mil dos últimos 12 meses, né, corresponde à terceira faixa, tá aqui. Vamos para a conta, R$ 380 mil, aplica a alíquota nominal de 13,5%, dá 51.300 menos valor a deduzir, né, ou parcela a deduzir de 17.640, está aqui, sobra R$ 33.660, que se eu dividir por 380 mil, eu tenho esse valor aqui, 0,088579. Por que eu multiplico por 100? Para ter o valor em percentual, né, para chegar na minha alíquota efetiva. A alíquota efetiva aqui, arredondando, 8,86%, que é o que eu aplico sobre o valor de R$ 34 mil, faturamento do mês de outubro, né? Agora num outro cenário aqui com um Prolabore maior. O valor do DAS a recolher em novembro, R$ 3.011,68. Tá aqui, ó, R$ 3.011,68, né? Então só para a gente fixar a ideia da contribuição patronal previdenciária, né? Olha só, se a gente tem esse valor do DAS aqui, 3.011,68, eu venho aqui na distribuição, no anexo 3, tá ok? Terceira faixa ali, e a contribuição previdenciária patronal, ela é de 43,4%, né? Então eu posso vir aqui, ó, para ajustar um pouco o meu exemplo, 43, pego 3.011,68 e aplico de novo aqui, aplico 43,4%, 43,4%. Venho aqui, salário, 43,4%, 1.307,07. Posso pegar aqui, posso arrastar aqui, né? Ainda que teve esse ajuste aqui, ele continua ainda, né? Teve uma redução aqui na contribuição patronal previdenciária, tá? Mas ainda com essa redução aqui, ele continua no anexo 3, né? Não teve alteração aqui. Claro que no seu exemplo você vai colocar o valor. A cada mês você vai atualizando esse valor aqui conforme o pagamento relativo ao DAS do mês anterior, mas aqui permaneceu ainda acima de 28%, permaneceu ainda no anexo 3, tá ok? Não mudou aqui o valor do DAS a recolher, 3.011,68.
Mas tem um porém, né? Prolabore a R$ 5.000 significa que você vai ter um pagamento de INSS de 11% no valor de R$ 550. Não atingiu o teto, como no exemplo anterior, como no vídeo anterior, mas já aumentou bastante aqui, né, significativamente, a contribuição ao INSS. E agora, seguindo a tabela do imposto de renda retido na fonte, que é a tabela da pessoa física, né, a mesma lá para os funcionários, já tem aqui R$ 338,48 de imposto de renda. Né? Somando os dois valores aqui, eu tenho R$ 888,48. Então, olha só, aumentando o Prolabore, eu tenho uma despesa, digamos assim, né, em relação ao Prolabore especificamente, eu tenho um aumento ali no valor de R$ 733,16, está aqui. Mas em compensação, né, a diferença aqui do DAS, considerando o valor de Prolabore, né, ela ficou em R$ 2.732, né, então teve uma economia, por assim dizer, de R$ 2.730, né, somente fazendo o ajuste do Prolabore. Tá, mas não teve os encargos ali sobre o Prolabore? Teve, aumentou R$ 733, mas mesmo considerando essa diferença, eu tenho uma economia, no final das contas, ali em torno de R$ 2.000. Né? Isso ao ano, né, me dá quase R$ 24.000 de economia tributária, somente ajustando o Prolabore, lembrando que esse Prolabore ele realmente tem que ser retirado da empresa, e obviamente, né, esses tributos aqui eles realmente têm que ser recolhidos ali. Tá? Então aqui é para que você entenda, né, o último exemplo foi um vídeo somente com o Prolabore, e agora considerando o Prolabore e também salário, para que você entenda o que entra na conta ali e como que você pode fazer na sua empresa para poder, digamos, entender melhor, né, como que pode ser feito o pagamento no Simples Nacional, caso a sua empresa seja prestadora de serviços sujeita ao cálculo do fator R, sujeito a essa continha que é feita aqui. Né? Lembrando que a maioria das empresas, ou boa parte das empresas que são prestadoras de serviço, recolhem somente pelo anexo 3, né? Não tem que fazer essa conta, essa proporção. Então não é para todas as empresas prestadoras de serviço isso. Né? Muitas empresas recolhem direto, né, utilizando somente essa tabela do anexo 3 aqui. Não precisa fazer a proporção de folha de salários e faturamento, mas algumas atividades indicadas ali na legislação tem que fazer essa conta aqui todo mês para verificar sobre o mês de apuração aqui qual anexo vai utilizar para poder apurar os tributos devidos no Simples Nacional, e dependendo da configuração que tiver entre folha ali, pode ter uma economia tributária mensalmente ali. Curta, compartilhe, participe, explica no quadro Estudos Profissionais.